Amém. Você já foi abençoado? Amém. A gente poderia até ir embora, né? Depois de tudo que o Senhor já manifestou nessa noite, nesse dia. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Para o meu coração, essa palavra, ela está, vamos dizer assim, como diz que ela é como espada de dois gumes, né? Ela está penetrando no meu coração desde segunda-feira passada, quando eu e Cristina saímos pela madrugada, em destino a Curitiba, onde eu tinha um compromisso, né? E Deus falando ao meu coração a respeito de algumas coisas. Eu gostaria de compartilhar com você. Muito mais do que uma questão teológica, eu quero pensar numa questão prática, daquilo que a gente está vivendo, e eu estou vivendo nesses tempos com a igreja, com todos vocês, com a minha vida, com a minha história, né? Então, ela vai ser, na realidade, mais uma questão de uma teologia prática, né, do que qualquer outra coisa. Eu quero que você abra, só para a gente ter uma palavra de base dentro daquilo que eu quero trazer, o livro de Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2. Ontem à noite estivemos aqui com os jovens. Quero dar os parabéns aos jovens, porque tem sido um tempo de... Eu estou assim, como aquele que está vendo como uma nuvem do tamanho de uma mão do homem sobre a vida dos jovens. Eu creio num derramar do Espírito de Deus sobre a juventude nesse tempo, queridos. Entende? Eu creio nisso, oro por isso, incentivo a que eles busquem, porque Deus fará coisas grandiosas. E ontem à noite foi realmente um tempo precioso. Eu e Cristina estávamos em casa, assim, olhando um para o outro. Eu tinha passado a tarde aqui com alguns irmãos. E vamos fazer o quê? Vamos para a igreja. Tá bom. Fiz um mate e vim aqui para cá. E foi algo maravilhoso. Hoje de manhã, até falei para o Mateus que nós vamos começar a gravar os cultos pela manhã, né? Deixar ele na nossa plataforma lá gravada, para que a gente possa ter acesso a assistir, porque hoje de manhã Deus nos trouxe uma palavra maravilhosa da parte do coração de Deus, né? Então tudo isso tem sido uma construção. Se lembra que eu tenho dito sempre nos tripé, né? Esclarecer, estabelecer, expandir, né? Há dias atrás eu falei sobre compreender, receber e conservar. Tudo isso vai criando, né, e gerando uma transformação no nosso interior. Amém, queridos? Zacarias capítulo 2, versículo 5 diz assim, o Senhor falando, tá? Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém, queridos? Nós temos vivido dias aqui, e eu vou compartilhar um pouco com você, no caminhar da mensagem, algumas coisas que a gente está construindo aqui na igreja. E dentro dessas coisas que a gente está construindo na igreja, ela vai passar por esse entendimento de que nós vamos olhar a respeito da palavra do Senhor. Quando nós vamos olhar a palavra de Deus, lá em Números capítulo 13, a partir do versículo 25, Moisés vai mandar os espias para a terra, para olhar a terra, e trazer dela um relato daquilo que eles haviam visto. E no versículo 28, o relato deles é este:
mas o povo que habita na terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas, ou seja, muradas essas cidades. Era o que eles vinham, porque eu tento entender, eu tento imaginar que eles conseguem visualizar de longe essas cidades. E ao visualizar essas cidades, aquilo que chama a atenção deles, que é proeminente a eles, o que é? As muralhas. E elas deveriam ser tão grandes mesmo, porque lá em Josué capítulo 2, que vai contar a história do povo que está marchando ao redor da cidade, depois de Josué enviar 2 espias, que é recebido na casa de Raabe. Eu fico aqui pensando que Josué falou assim, é melhor só mandar 2, porque vieram 2 com bons testemunhos, porque se eu mandar 12 é capaz de eles estragarem o projeto de Deus. Entende? Às vezes a gente quer fazer as coisas com muita gente e Deus usa poucas pessoas para fazer as coisas que Ele quer fazer. Então esses 2 homens vão lá, são escondidos por Raabe na sua casa, né? E lá no versículo 4 do capítulo 2 diz assim, é verdade, os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Presta atenção, que algumas dessas coisas eu vou usar lá na frente. Quando o portão da cidade ia se fechando, sendo já escuro, eles saíram. Ou seja, havia uma proteção com muro alto, espesso, mas havia um portão que dava acesso e impedia, em determinados, que as pessoas saíssem de dentro ou entrassem na cidade. Aí eles disseram assim, se forem depressa atrás deles, ainda alcançarão. Aí no versículo 15 vai mostrar para a gente qual era mais ou menos a dimensão dessa muralha, porque ela os fez descer por uma corda pela janela da casa. Uma casa havia janela, e porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. Porque a muralha, ela vai dar para nós a ideia de segurança. A muralha, naquele tempo, ela era construída de maneira robusta, porque era a maneira com a qual eles determinavam o seu limite de segurança. Amém, queridos? Quando a gente vai estudar sobre a história de Jerusalém, nós vamos ver, e tem até hoje lá, parte da muralha de Jerusalém. Davi vai tomar essa cidade dos jebuseus. Os jebuseus vão construir essa cidade e vão construir a muralha. A muralha de Jerusalém, a primeira dela, ela tinha 12 metros de altura por 8,5 metros de largura. Dá para você imaginar isso? Eu fico imaginando, hoje a gente tentando levantar um muro, né? A dificuldade que é, da engenharia que é, mas eles tinham uma muralha que era alta e era robusta, com torres, com portas de entrada. Mas apesar dessa muralha de Jerusalém, que traz no conceito de segurança, que chama a atenção daqueles que a veem no primeiro momento, ela foi derrubada algumas vezes, ela se tornou frágil, muitas vezes em virtude de ataques que aconteceram, como aconteceu com a muralha de Jericó, que apesar de robusta, apesar de toda compreensão de que ela trazia segurança, ela ruiu. Amém, queridos? Entre todos esses relatos bíblicos a respeito dessa cidadela, dessa cidade de Jerusalém,
para a gente entender de como era esta fortificação e quem aguardava, porque na realidade eu só estou trazendo isso para você entender quem é que guarda, quem é a verdadeira muralha que guarda e preserva. Tá? Tem um relato bíblico, tá? Lá no livro de 2 Reis, que vai falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, para mim, eu vou encontrar com ele no céu, filho. Eu acho. Né? Porque ele me surpreende, esse rei. E eu vou usar a figura dele. Tá? Se você entendeu a ideia da figura, da fortaleza e do porquê da muralha, agora eu vou usar a ideia de Ezequias para você entender algumas coisas daquilo que eu quero construir com você um pouco mais à frente. 2 Reis, capítulo 18, vai nos falar a respeito do rei Ezequias. Se você está lendo os textos que a gente tem mandado, em breve você vai poder passear, observar essa narrativa sobre o rei Ezequias. Se a gente for olhar a respeito disso, nós vamos perceber no capítulo 18, no versículo 1 e versículo 2, diz assim: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Esse tempo, elas estão divididas. Há 2 reinados: o reino de Israel e o reino de Judá, em virtude de uma desobediência, em virtude de uma quebra de um princípio, de uma quebra de uma ordenança da parte do Senhor. Tinha 25 anos de idade, aliás, do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele vai reinar em Jerusalém com essa fortaleza. Amém, queridos? Olhe, presta atenção, tenta criar esse ambiente no teu imaginário. Ele é um rei que está no seu reinado, e ele olha e vê à frente dele uma muralha de 12 metros de altura, com 8,5 metros de largura, que é uma verdadeira muralha de segurança para a cidade. Se hoje a gente se sente seguro com essas paredes, amém, queridos? Imagina 8,5 metros de largura. E ele está lá. Mas apesar de tudo isso, no versículo 13, vai acontecer um fato. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, ataca todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ou seja, Senaqueribe vem com o seu exército insurgindo sobre todas as cidades. E ela vai bater na porta de Ezequias. Ela vai bater na porta de Jerusalém, que apesar de ele olhar para aquela muralha como uma fonte de segurança, no versículo 14, você vai perceber que Ezequias tenta amenizar esta circunstância, tenta amenizar esta situação, tenta de alguma maneira resolver, criando um ambiente de paz, um ambiente de um cessar-fogo. Apesar de toda a ideia da muralha trazer toda a segurança necessária, mas infelizmente a gente vai perceber
que não é isso que acontece. Amém? Não é isso que vai acontecer, porque o rei da Síria vai afrontar Ezequias. No capítulo 19, você vai ver que no versículo 10, está escrito assim: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. O que Ezequias vai fazer? O Ezequias, no versículo 14 do capítulo 19, Ezequias vai orar. Ezequias vai apresentar essa carta diante do Senhor. E a oração dele é: ó Senhor, Deus dos exércitos, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu é Deus, é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes céus e terra. Ou seja, ele reconhece diante de quem ele está. Ele não chega diante de Deus dizendo: Senhor, deu um BO. Eu não consegui apaziguar o problema. Eu não consegui resolver. Não, ele não chega. Ele chega diante de Deus reconhecendo quem o Senhor é. Aí no versículo 16 ele diz: inclina os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve a palavra de Senaqueribe, aos quais enviou para afrontar o Deus vivo. Ele não veio afrontar a gente. Ele afrontou o Senhor. Porque nesse momento, esse homem, que se você ler a narrativa dele, era um homem que chamou a atenção de Deus, porque guardou os mandamentos do Senhor, porque Deus diz que não houve ninguém como ele. Esse homem, ele tinha, apesar de tudo, uma confiança posta de quem estava guardando a cidade era o Senhor. Amém, queridos? Então ele disse: não são nós, Senhor, porque não sou eu que guardo a cidade. Quem guarda a cidade é o Senhor. Então ele está afrontando o Senhor. No versículo 35, nós vamos ver a resposta de Deus. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu Deus, Nimrod, os filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Se você perceber aqui, queridos, a história vai nos narrar que esse incidente causou mais morte do que Nagasaki e Hiroshima. Nós percebemos duas coisas aqui: o tamanho do exército deles. E nós percebemos também a grandeza do poder de um anjo de Deus. Um anjo de Deus. Logo em seguida, nós vamos ver que Ezequias vai adoecer. E ele vai orar ao Senhor.
E o Senhor atende a oração, porque Ele diz assim no capítulo 20, versículo 3, Senhor, lembra-te de que andei diante de Ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz que era reto aos seus olhos. O Senhor usa o profeta Isaías e dá uma palavra para ele, e esse homem fica curado. Eu acho que foi um mau negócio para ele. Um mau negócio para ele. Porque quando a gente vai ler a história, vai perceber que os últimos dias de Ezequias não foram muito bons. Mas o que me chama a atenção nessa história é que esse homem que teve toda essa preocupação de perceber de que, apesar de as muralhas serem de dimensões, hoje na nossa mente inimagináveis, que o cuidado dele, ou o cuidado da cidade vinha de Deus, esse homem, depois que enfrenta essa enfermidade e recebe a cura de Deus, parece que alguma coisa aconteceu com ele. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que vigiar e orar, e é vigiar e orar todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu acho que teve um momento aqui que ele não vigiou e não orou, porque quando ele está doente e se recupera, no versículo 12 do capítulo 20, você vai perceber que o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou carta e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, e a prata e ouro, as especiarias, os óleos finos e seu arsenal, e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio e nem em todo o seu domínio que Ezequias não mostrasse. Aí Isaías vai falar com ele. Isaías vai falar o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram. Aí Ezequias vai dizer, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia. Você que conhece a história da Bíblia, você já deve estar linkando uma coisa a outra. Ezequias respondeu, vieram da Babilônia. Isaías perguntou, o que eles viram no teu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há no meu palácio, não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Olha a palavra de Isaías para Ezequias. Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Versículo 18. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha a palavra de Ezequias. Essa palavra, ela me pega por dentro de raiva. Porque Ezequias vai responder, boa é a palavra do Senhor que você falou. Aonde tem boa aqui, queridos? Olha como ele não está observando os tempos, não está observando os fatos, não está, ele está deslumbrado com alguma coisa. Pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ou seja, o resto é resto. Presta atenção o que eu vou falar para você. Eu estou falando tudo isso para agora poder falar alguma coisa que eu quero. Você perceber as muralhas, o que elas traziam de segurança, a visibilidade que elas tinham, né? De como eles se guardavam dentro delas. Ezequias vai mostrar que na realidade as muralhas eram nada diante do exército, mas ele clamou ao Senhor e o Senhor interviu.
O que nós temos que entender é que, na realidade, o que impedia o agir externo não era as enormes muralhas, era Deus, em resposta ao caráter do povo. Porque as muralhas de Jerusalém, elas vão ser derrubadas, porque o caráter do povo havia se corrompido. Amém, queridos? Quando o caráter do povo se corrompe, não há muralhas que se mantenham em pé. Porque, como disse Zacarias, eu vou ser a muralha. O povo que era conduzido pelos estatutos, mandamentos e orientações do Senhor, você vai perceber que eles viviam um tempo de paz. Mesmo que houvesse guerra, eles eram vitoriosos. Mas quando o povo se corrompia, servia a outros deuses, se sobravam aos outros deuses, saíam de debaixo da presença do Senhor, não era 12 metros de altura e 8 metros de largura que protegia eles. E aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, para explicar algumas coisas, dentro disso que eu quero, já depois, logo em seguida, indo para o final. Nós estamos, desde o retiro de carnaval, um pouco antes do retiro de carnaval, trabalhando exaustivamente na igreja, né? Numa série de áreas, numa série de funcionalidades, para que todos nós, de alguma maneira, sejamos beneficiados. Para que haja mais tranquilidade na hora do culto, para que haja tranquilidade nos nossos momentos de recreação, nossos momentos de ensaio. Nós estamos trabalhando exaustivamente. A junta diaconal, às vezes, tem entrado madrugada com um trabalho incansável, e que, se você não for sensível, se você não for da pessoa atenta, não for curiosa, você não vai perceber o que está sendo feito. Porque há centenas de metros de cabos que nós estamos passando sobre o teto, sob os nossos pés, para melhorar toda a nossa condição e trazer tranquilidade para os momentos em que nós estivermos aqui dentro do culto, estivermos com os nossos filhos aqui, estivermos com as nossas esposas aqui, trazer tranquilidade. E são coisas que estamos fazendo e que elas não são visíveis, mas elas estão sendo construídas para o bem de todos. Amém, queridos? Para o bem de todos. Um trabalho exaustivo. Estamos aí, a vias de mais alguns dias, temos a entrada da energia nova finalizada, que vai nos trazer melhores condições. Estamos nos preparando com tudo isso para o evento do Aviva Sul, que vai ser realizado aqui, onde vamos receber nossos irmãos de todo o Rio Grande do Sul, que vão estar aqui conosco, para celebrar o Senhor, a fim de dar toda essa condição. Mas são coisas que estão acontecendo, que estão ocorrendo, e que às vezes, num olhar que não está atento, não passa percebido isso. Porque não são coisas visíveis, porque tem muitas coisas que são construídas, e elas são construídas dentro. E os que são construídos dentro é que fazem toda a diferença de segurança no externo.
Dizendo isso, eu quero fazer uma analogia com você. Nós falamos sobre muralha, nós falamos sobre portão, nós falamos sobre porta e janela. As muralhas na nossa vida, muitas vezes é a nossa religiosidade. É o nosso tempo de carteirinha de membro de igreja. Eu tenho tanto tempo de igreja, alto, largo. Ou seja, toda a tua segurança está posta sobre a sua religiosidade. Toda a sua segurança está posta sobre o ministério que você tem. Afinal de contas, eu sou líder de ministério. Eu trabalho no ministério. Eu desenvolvo no ministério. E você está fazendo disso a tua muralha. Você faz da tua muralha a tua posição, o teu cargo. E isso tem se tornado muralha. Ou seja, você olha para isso e se vê seguro por causa disso. O portão, ou seja, aquela que está na muralha, que no nosso imaginário ela desce sobre o rio para que todo mundo passe. O portão, esse portão é o nosso coração. Porque no nosso coração entra quem a gente deixa e sai dele quem a gente deseja. Como ele não tem barreira, nós recebemos dentro do nosso coração pessoas tóxicas. Nós recebemos no nosso coração palavras, sentenças, porque nós não temos, às vezes, acesso a essa manivela para abrir e fechar essa porta. A porta é a nossa boca. Quem mora numa casa, quem mora em apartamento não vive muito disso. Mas quem mora numa casa, quando está quente, ele deixa a porta aberta. Para quê? Para circular o ar. Ou seja, quando o assunto está fervendo, quando a fofoca é boa, quando a murmuração é boa, quando o pecado do outro é bom e a coisa está fervendo, a gente mantém a porta aberta. Está me entendendo? A gente mantém a porta aberta e vai falando, e vai disseminando as coisas. Agora, quando está frio, a gente fecha a porta, ou seja, não tem nada novo para falar. Vamos esperar dar uma esquentadinha, de repente esquenta no próximo culto. Esquenta no próximo encontro. E aí eu vou abrir a porta. E as janelas são os nossos olhos. Você vai perceber que esses foram os fatores da ruína de Ezequias. Ele abaixa e permite que um inimigo entre. Ele abre a porta. O que você falou para ele? Tudo. Tudo. Eu não escondi nada do que eu tinha. Ele viu tudo o que eu possuo. Mas aonde ele estava se sentindo seguro? Na muralha. Porque ele olhava para ela e achava que nunca ela seria derrubada. E às vezes
nós estamos dessa maneira, olhando para a nossa religiosidade como garantia de que nada vai nos alcançar. É mais ou menos aquilo: eu já vivi tanto tempo, não tem mais nada que possa me acontecer. Eu já vivi tanta coisa, eu já vi tanta coisa, eu já ouvi tanta coisa, que mais nada de novo pode me acontecer. Está garantido aonde? A sua religiosidade. Está garantido aonde? No seu ministério, no seu cargo, na sua posição, no seu trabalho. Ela se tornou uma muralha de garantia dele. Só que o Senhor não está lá dentro. O Senhor não está lá. Por que não está lá? Porque, infelizmente, o coração está corrompido. E a boca vai falar do que o coração está cheio. E a boca falando do que o coração está cheio, nossos olhos não estão mais no Senhor, estão nas circunstâncias. Ezequias, quando ele era um homem aprovado por Deus, o coração, os olhos dele, a mente dele, só tinha um lugar: o Senhor. Mas como ele enfrentou as coisas e achou que já havia visto de tudo, já tinha passado por tudo, afinal de contas, olha o que aconteceu: 185 mil homens. Olha o que aconteceu, eu estava mal, mas Deus me curou. Ele foi tomando como garantia da sua muralha pessoal a sua religiosidade. Às vezes a gente está na igreja, está firmado como muralha o fato de estar aqui, o fato de estar há anos na igreja, o fato de estar caminhando na igreja. Mas a palavra do Senhor, para a minha vida e para a tua, é a palavra de Zacarias. É a palavra de Zacarias, queridos. E a palavra de Zacarias é: eu serei a muralha. Mas para que o Senhor seja a muralha, nós temos que mudar o nosso comportamento. Porque o que vai fazer com que ela fique em pé, presta atenção, queridos, porque é sério isso. Eu falo isso com muito temor e tremor diante do Senhor. Depende do teu caráter como filho de Deus. Porque Deus não se impressiona com quem você é, com o que você faz, com o que você tem. Nem um pouco. Ele não se impressiona com os títulos que a gente tem. Ele não se impressiona com o tempo de serviço que a gente tem. Ele não se impressiona com nada disso. O que impressiona Deus é o nosso caráter de filho diante dele. E o que nos garante a vitória não são o nosso tempo, não é o nosso ministério, não é a nossa posição, não é nada absolutamente disso. O que nos garante a vitória é o nosso caráter diante de Deus. Porque aí nós vamos ver Deus como muralha na nossa vida. Tem muita gente impressionada com o que vê, mas o caráter, ele está sendo transformado aqui dentro. E muitas vezes no culto, quieto, ninguém está vendo, mas todo mundo vai ver o resultado. Vocês não estão vendo o que a gente está fazendo, mas vocês vão ver o resultado. E quando vocês verem o resultado, vocês vão entender o que a gente fez. Quando o caráter de Deus está mudando o meu caráter, está confrontando o meu caráter, eu não preciso falar nada para você, você vai ver essa transformação na minha vida.
você vai ver o agir de Deus, alcançando, transformando e mudando a tua vida. E como resultado disso, você vai experimentar o cuidado, a fidelidade, a proteção do Senhor sobre a sua vida. Então tome cuidado. Cuide do teu coração. Ontem o pastor Felipe falou a respeito disso aqui. E Deus viu o coração de Davi. Cuide com a tua boca. Porque a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. Cuide com o que você vê. Cuide com que aonde os teus olhos estão sendo postos. Cuide. Porque nada vai te garantir vitória sobre o inimigo, se não for o Senhor. Não é teu tempo de crente. Esquece isso. Até porque eu vi muita gente começando bem e terminando muito mal. Porque se apoiaram nos seus cargos, se apoiaram nas suas posições, se apoiaram nos seus bens, se apoiaram nos seus postos, se tornou muralha, onde todo mundo de longe via, mas o Senhor não estava lá. O Senhor não estava lá. Então que você pode cuidar, se colocar diante do Senhor e falar para o Senhor: Senhor, muda o meu caráter. Porque essas áreas da minha vida, elas não estão em conformidade com o teu propósito. Essas áreas da minha vida não estão de acordo com o Senhor. Então muda o meu caráter. Não precisa mostrar para ninguém, mostra para mim. Não precisa revelar para ninguém, revela para mim. Porque a partir do momento que o Senhor revelar para mim e transformar minha vida, a minha própria condição vai demonstrar o que o Senhor está fazendo. Quero convidar você a se colocar de pé, queridos. E quero fazer um desafio para você. Um desafio. Essa palavra, ela me desafia, queridos. Porque às vezes a gente está achando que o que a gente tem nos traz segurança. Eu fui para uma reunião agora, em Curitiba, e saí de lá com mais trabalho. Com mais responsabilidades. Fui lá com desejo de abrir mão de algumas delas, mas voltei com outras. E eu tenho que tomar cuidado para que o meu coração não se envaideça com isso. Para que eu entenda que eu sou simplesmente servo. Não é porque eu sou bom. Não tem nada de bom. É porque o Senhor, na sua graça, está provando se aquilo que Ele coloca na minha mão eu posso
fazer sem me ensoberbecer. É uma prova. Deus não nos prova quando tira, Deus nos prova quando dá. É uma prova. Então, meu tempo, que vai completar 30 anos, não é a minha muralha. Ser pastor não é a minha muralha. Meus cargos e as minhas responsabilidades não são a minha muralha. Porque se o Senhor não estiver lá, nada disso vai impedir a minha derrota. Mas se o Senhor estiver, eu tenho garantia de que haja dias bons, haja dias ruins, o Senhor estará comigo todos os dias. E com isso Ele transforma o meu caráter. Com isso Ele aperfeiçoa a minha vida. As responsabilidades que Ele me dá aperfeiçoam o meu caráter. Não me torna melhor nem pior, Ele só aperfeiçoa o meu caráter. O que Deus está trabalhando é para aperfeiçoar o meu caráter. É para aperfeiçoar a minha vida. É que eu possa ser encontrado diante do Senhor, reconhecendo que posso estar sentado num posto, mas Ele é o Senhor. Ele é Deus, soberano sobre todas as coisas. Mas Deus quer também trabalhar no teu caráter, na tua vida. Mudar áreas em que se faz necessário para que Ele possa entregar outros níveis de responsabilidades na tua mão. Mas para que isso aconteça, você tem que tomar cuidado com o teu coração, tomar cuidado com a sua boca, tomar cuidado com os teus olhos. É um processo, queridos. É um processo. Na minha vida começou há 30 anos atrás. E até o dia que eu estiver aqui, o Senhor estará construindo um caráter aprovado na minha vida. Eu quero convidar você que deseja permitir que o Senhor trabalhe no teu caráter, ou que você entende que o teu caráter precisa ser trabalhado. Eu quero te convidar a você vir aqui à frente. E nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor manifeste o seu cuidado sobre a sua vida.